Seja bem-vindo, mais um podcast Cultura Surf. Eu me chamo Lucas, esse aqui ao meu lado é o grande C-Boy. No episódio de hoje a gente vai conversar com uma grande lenda do surf nacional que tem feito vários movimentos para expandir a cultura surf em diversos segmentos e tá muito surf esse episódio aqui. Então, se eu fosse você, eu ficava ligado porque você tá no podcast mais surf do Brasil. Maravilha, C-Boy! Opa! Como é que você tá? Tá bem, né? Tudo ótimo, Mais um Lucas. episódio aqui junto. Você que ainda não conhece o C-Boy, a gente fez um episódio com ele, tá lá disponível para ele poder assistir. Hoje, enquanto a gente tá gravando ainda, não foi ao vivo, né, C-Boy? Mas em breve vai sair. Bom. Enquanto se você tá ouvindo esse episódio, é porque já tem o do C-Boy, é uma história muito rica, muito enriquecedora, né, C-Boy? E acho que tem muito a ensinar lá. E hoje a gente tá com um convidado muito especial aí, né? Diretamente da onde ele? Hoje nós temos um convidado muito especial diretamente de Santa Catarina, que é o grande surfista Guga Arruda. Ele que foi o primeiro surfista a surfar a pororoca na bacia amazônica. Tem até uma matéria especial dele no Fantástico. E Massa. foi um feito histórico, né? Que, na verdade, foi pro Guinness Book. Foi um recorde. E o Guga também, além de ser um grande atleta, foi atleta do WCT 2006, 2007... Campeão do Circuito Brasileiro Profissional Master, The Legends. É um excelente shaper. Professor de surf, treinador dos atletas e desenvolveu um sistema de treinamento fora d'água e à distância, que é o método Guga Arruda que ele apresenta. E além disso, é um palestrante também. Palestrante, produtor audiovisual. Surf repórter. Show de bola. E pai do Arthur e da Marina. E aí, Guga, como é que você tá? Tá bem? Seja bem-vindo. Tudo certo, galera. Satisfação estar aqui com vocês. Vamos pra cima, falar de surf, é isso que a gente gosta, né? Isso! Massa demais. Guga, a gente começa aqui o episódio, podcast, perguntando muito como que você começou, assim, no surf. Você lembra disso? Veio de família? Com certeza, né? Eu acho que o nosso início do surf é algo que o surfista não esquece, né? E sim, veio de família. Eu tenho um primo, o Neco, não é o Neco Padarates, não. É um Neco mais velho do que eu. O Neco hoje deve estar com 60 anos, então quando eu era moleque de 13, ali ele devia estar próximo dos 20 e tanto. Surfava muito bem para a época, era um surfista inovador para a época, isso na década de 80. E o Neco sempre foi uma referência para mim, e foi com ele que eu fui surfar pela primeira vez, ele que me deu as primeiras dicas. Eu já brincava com pranchinha de isopor nas ondinhas muito pequenas da praia de Canasvieiros, no norte da ilha, mas com a pranchinha de isopor numa onda tão pequena, não conseguia surfar de pé, quando levantava a pranchinha afundava, quebrava, até que eu fui pela primeira vez por uma praia de ondas mais fortes, com uma prancha de fibra de vidro, com a ajuda do meu primo Neco, e ali começou a minha caminhada. Massa demais. E foi, tipo, você ficou em pé ali, já viu que aquilo era uma parada sua, que você ia seguir? Como é que foi? Eu tive, por exemplo, uma experiência meio frustrante. A primeira vez que eu fui surfar, eu era bem mais novo e não sei, eu acho que foi a situação, não sei exatamente se foi o equipamento, o que foi, ou até eu mesmo, né? Talvez eu tava com uma expectativa meio equivocada. E aí eu lembro que na primeira vez eu fiquei frustrado. Eu lembro que eu até vendi a prancha, eu dei a prancha. Eu não sei o que eu fiz com a prancha. Você conseguiu ficar em pé? E aí eu fui surfar, fui voltar depois de uns 4 anos, eu acho. Que aí eu já tinha carro, aí eu já podia... Porque aqui em Vitória, na ilha de Vitória, né, Guga, é um pouco diferente de Florianópolis. A gente não tem onda aqui na ilha. Então você tem que ir ou pra Serra ou pra Espírito Santo. Talvez você conheça ou não, né? Então, como eu morava em Vitória, pra ir surfar era meio mais desafiador. E aí eu tive essa experiência frustrante no início. E depois, depois que eu fui pra Itacaré, que aí eu tive a experiência de surfar lá e fiquei o dia inteiro no mar. Aí sim, lá eu fui conquistado. Conseguiu ficar em pé. É muito massa. Mas como é que foi pra você, Guga? Você acha que foi esse primeiro... Para mim foi bem diferente. Na verdade, eu já apreciava o surf e já tentava surfar desde muito pequeno. Eu sempre quis ser surfista, nunca tive essa dúvida e nunca dependeu de eu conseguir da primeira vez ou não, né? Então, na primeira vez eu estava de prancha pequena,
Não consegui muito não, fiquei em pé, caí, tomei meus caldos, tentei ir para o fundo, tomei alguns caldos até maiores do que eu esperava, passei um pouquinho de medo, e foi só o primeiro dia. Depois teve o segundo, teve o terceiro, teve o 10º, e foram muitos dias até a hora de eu realmente dominar, estar de pé na prancha. Legal. Essa é uma outra lembrança que eu não perco, é a hora que eu fiquei de pé e não caí, e me mantive de pé por mais tempo, aquela ali uma sensação que ficou comigo, e assim eu segui evoluindo, mas não teve frustração, não teve a opção de desistir, foi desde o início, mesmo antes de conseguir, eu já sabia que era isso que eu queria. Massa. E como é que começou lá a viajar, ou começou as competições, como é que foi essa mudança, né, esse novo degrau? Também foi bastante fácil, assim, a cultura surf ela é muito forte em Florianópolis, desde aquela época, na verdade até desde antes de eu aparecer nesse cenário. Eu apareci na década de 80, mas na década de 70 o surf já estava acontecendo bem aqui em Florianópolis. Esse meu primo Neco já é dessa geração, e quando eu comecei a surfar já tinha campeonato de surf, por isso quando eu digo que eu já sabia o que eu queria desde o início, Legal. É porque eu já acompanhava os campeonatos, eu já era um espectador, eu já era um fã dos surfistas mais velhos, eu já acompanhava as revistas de surf, a gente estava ali no início das revistas de surf, ali na década de 80, Nossa. Então foi um pouco fácil. Com 1 ano de surf, eu comecei a surfar com prancha de fibra de vidro, né, pós a fase de prancha de isopor. Quando eu adentrei a fibra de vidro foi em 1986, e ali em 87, 1 ano depois, eu já estava competindo, porque eu vivia na ilha de Santa Catarina, né, eu frequentava a praia, eu seguia os surfistas mais velhos, como meu primo, então eu já estava completamente inserido nessa cultura. Então, em 87, eu já estava competindo no meu primeiro evento. No meu primeiro evento, eu fui muito mal, não consegui pegar nada, tomei um monte de caldo, mar estava enorme, e perdi na primeira bateria, mas foi o primeiro, e da mesma forma que a tentativa de ficar de pé, teve o primeiro, Legal. Teve o segundo, teve o terceiro, no segundo ou terceiro eu já fiz semifinal, um pouquinho mais adiante eu fiz a primeira final, e depois eu comecei a vencer os campeonatos na categoria Mirim, provavelmente 1 ano e meio ou 2 depois de ter começado a surfar, e eu já estava vencendo os eventos na minha categoria em meio aos meus amigos, que também estavam passando pelo mesmo processo e se tornando surfistas e querendo competir. Massa. É legal, né, essa mentalidade de não ter opção para desistir, não era uma opção, né? Imagino que você levou isso, deve levar até hoje, né? Em tudo que você empreende. Sim, certamente. Conseguir ser surfista na década de 80 era uma coisa bem difícil. Mesmo morando em Florianópolis, eu não morava na beira de uma praia com onda boa. Ter uma prancha era um objeto caro e desafiante. E os nossos pais eram de uma geração que não tinha relação com o surf. Então, não partia deles esse tipo de apoio, como existe muito hoje em dia, né, esse apoio dos pais. Então, a gente tinha muito desejo e precisava de muita força e de vontade para poder conquistar uma ida na praia, uma prancha, mais ainda, adentrar uma competição, mais ainda. Então, sempre foi algo muito desejado e conquistado cada pequeno passo com muito esforço. Então, a ideia de desistir não existia exatamente porque o desejo era muito grande. Massa. Muito massa. Você sentia esse desejo também? Logo no início, cara, eu queria sempre estar na praia. Depois, desde a primeira vez, assim, eu falei, cara, fiquei fascinado. Então, eu queria sempre estar ali. Falava para meus pais e me leva para a praia, me leva no sábado, me leva para um domingo. Só que naquela época, eu só tinha Camburi para surfar. Naquela época eu tinha onda em Camburi ainda. E geralmente eu tinha um bodyboard, cara. Prancha, eu surfava com prancha emprestada. Não, eu quero que fique em pé. Não quero ir deitado. Legal. Aí pegava prancha emprestada com os amigos que conhecia na praia. Aí empurrava até igual ele falou. Ficou em pé a primeira vez, aí foi amor à primeira vista. Massa demais. E aí você começou a competir, começou a vencer, né? E aí você começou a viajar também o Brasil, competindo o nacional. Como é que foi essa sua caminhada e sua trajetória depois?
Então eu sempre tive o desejo de ser surfista profissional, desejo forte, como a gente já comentou, um desejo que é forte o suficiente para não haver a possibilidade de desistência, nunca houve. Legal. Nunca nem passou pela minha cabeça, pelo contrário, né? O que ocupava os meus pensamentos era exatamente como realizar o meu sonho, como realizar aquilo que eu queria, que seria ser surfista profissional, que eu nem sabia direito o que era. Eu lembro de situações de algum amigo me perguntar, pô, mas tu quer ser surfista profissional, mas como é que vive um surfista profissional? Vive de quê? E eu não sabia. Eu lembro que eu respondi, não sei, deve ser de premiação ou de patrocínio, não sei, mas deve ter algum jeito, né? Porque existem alguns surfistas profissionais, eram poucos, mas existiam. Eu falei, pô, esses caras devem viver de alguma coisa. Então, como alguém que está interessado em qualquer objetivo, principalmente quando alguém está interessado num objetivo difícil e que não vem apoio imediato e natural, você precisa descobrir, abrir o seu caminho, seguir as trilhas também de outras pessoas. Então eu fui descobrindo exatamente, participando dos campeonatos locais, batalhando meus primeiros patrocínios, me utilizando da experiência dos adultos, surfista no caso, né? Os surfistas que viam um moleque se esforçando, aprendendo a surfar, querendo. E aí eu comecei a ter muitos padrinhos, além do meu primo Neco. Eu passei a ser apadrinhado, ajudado por muitos surfistas profissionais da época que me viam no campeonato, que me viam na praia e que percebiam em mim o potencial de um futuro surfista profissional. Eles faziam gosto, até porque também não tinham muitos moleques com esse perfil. E eu passei a ser ajudado pela galera profissional da época e os surfistas profissionais de Santa Catarina. E a partir dali eu segui um caminho natural, né, que era correr os campeonatos em Santa Catarina, depois disso conseguir condições para correr um campeonato em São Paulo e Rio de Janeiro, que era o eixo, né, do surf nacional naquela época, e sempre nessa batalha de patrocínio, de oportunidade, de carona, e assim fui indo, e em algum momento eu passei a ter melhores resultados, melhores patrocínios, até a primeira oportunidade de viagem internacional, e assim segui o caminho que até hoje continua. Massa. É legal você falar isso, assim, essa confiança, né? Confiança de... parece que você sempre teve essa confiança de... Não, alguém perguntou tentando pegar aquela insegurança que ele tinha, né? Tipo assim, como é que alguém vive de surf? Eu acho que ninguém vive de surf. Eu acho que você vai se dar mal, assim, né? Talvez no pensamento dele, talvez é um caminho ruim pra você se seguir. Ele queria te passar isso, talvez, né? Até muitos pais fazem isso, né? Não faz isso. Até por hoje. Amor, né? Por amor, querendo hoje. Proteger, né? E você estava disposto a fazer o que precisasse fazer para viver daquilo, né? Porque o desejo era tão forte que não existia a possibilidade de existência. Tipo isso, né? Exatamente. Faço minhas as tuas palavras. Já falasse por mim, é isso aí. Legal. E aí, hoje você faz bastante coisa, né? Pelo menos o que eu tenho acompanhado. Imagino que possa ter até ainda mais. Mas e como é que surgiu? Aí você foi competindo... Chegou a... você foi pro CT, né? Agora que eu tô me lembrando. O Guga foi 2 anos. Você correu o circuito do CT? Não. Na verdade, cara, eu corri o QS durante alguns anos, fiz algumas finais de QS e quebrei o pé. E aí, no ano que eu tava em quarto, que eu estaria me classificando, eu tive essa fratura, uma lesão mais grave. Acabei ficando de fora da classificação, mas acabei sendo chamado, porque tinha boa pontuação, acabei sendo chamado para algumas etapas. Legal. Nesses 2 anos que foram citados aí. 2006 e 2007. E aí tive a oportunidade de correr algumas boas baterias com meus grandes ídolos aí da minha juventude. Irado demais isso aí. Massa. Então você dedicou bastante tempo aí à competição mesmo, né? Ou você foi tentando levar em paralelo... outras coisas, empreendedorismo, por exemplo, né? Ou como shape? Não, na verdade eu passei a minha carreira toda competindo o circuito brasileiro, que depois se transformou no Super Surf, que foi o circuito mais forte que a gente teve. Isso foi algo bastante importante para a minha geração, assim como as etapas de QS, algumas etapas de CT. Isso ocupou a minha carreira profissional de surf até cerca de 30 e poucos anos. Eu ainda estava correndo o Super Surf. E já pós lesão e pós algumas etapas do CT, já não estava mais
correndo o circuito mundial, foi quando eu comecei a me interessar pela fabricação de prancha. Na verdade, eu sempre fui interessado na fabricação, mas quando eu comecei a me interessar em eu fabricar, né? Então eu comecei os meus estudos, fiz os meus primeiros shapes, comprei meus primeiros blocos, tive minhas primeiras aulas. Então eu já tinha mais de 30 anos quando eu comecei a olhar outras possibilidades além do surf competição. Mas o free surf, que não era uma profissão ainda durante esse processo, mas ele sempre fez parte. Então eu sempre fui um atleta que, além de correr os campeonatos, eu sempre fiz a temporada havaiana durante todos os anos da minha carreira, sempre peguei ondas grandes, sempre me dediquei a pipeline, sempre fui para a Indonésia nas temporadas havaianas, me dediquei às ondas grandes e tubulares por lá também. Nossa. E eu tive um patrocinador que investia em produção de conteúdo de uma forma muito inovadora, a Hadley, e a Hadley fez um trabalho muito bonito de produção audiovisual, inclusive encartou os filmes tanto em formato VHS e posteriormente em formato DVD, com a revista Fluir, distribuiu 80 mil cópias do filme da Hadley na época. Eu lembro de tudo o filme isso. Viagens Fluir, e tudo isso foi feito. Então, na verdade, apesar de que não existia essa profissão chamada free surf, a gente já buscava as maiores ondas, as ondas mais tubulares para produção audiovisual. Massa. Legal. Não tinha o free surf, mas estava ali sendo criada, né? As marcas estavam vendo a necessidade de criação de conteúdo, precisava de uns surfistas bons para fazer umas imagens massa, né? Aquelas imagens de foto de revista. E aí eles viram, enfim, pegaram os surfistas e começaram a produzir isso aí, e foi se formando o free surfer, né? Que a gente conhece hoje, é o surfista que vai, não necessariamente é o competidor, não é isso? Eu lembro que eu assistia muitos filmes que eles lançavam, que a Hadley fazia. O Guga, o Águia, né? Pedro. Sim. E eram lugares assim... Pô, eu na minha idade, daquela idade, falava, caramba, olha os caras onde eles estão, olha as ondas, cara, umas ondas perfeitas, incríveis, lugares assim, que eu pensava que eu nunca ia conhecer na vida, e ficava fascinado olhando aquelas imagens, olhando aqueles tubos, perfeição, eles viajando, a equipe, entendeu? Aquilo tudo, na verdade eu vivia aquele sonho. Junto com eles, né? Pô, curti muito. Massa que demais. foi minha geração, o Guga é mais ou menos da minha idade, da minha geração. Legal. Na verdade, esse nicho do free surf estava nascendo naquela situação. Literalmente, né, a equipe da Hadley era formada por mim, pelo Pedro Águia, Carlos Burli e Heraldo Gueiros. Então, exatamente o Carlos Burli e o Heraldo Gueiros foram alguns dos primeiros free surfers do Brasil, né, que assumiram isso como profissão, passaram a pegar ondas grandes e fazer produção audiovisual e fotográfica. E era exatamente dentro desse cenário, do patrocínio da Hadley, desse trabalho de produção de imagens nessa parceria com a revista Fluir. Então eu estava inserido nesse meio, mas eu ainda tinha essa minha força competitiva. Eu estava entre os melhores do Brasil no ranking da Brasp, que é o que regia a competição no Brasil na época. Assim como fazia finais de WQS, ainda tinha vagas para o CT. Então eu não mergulhei e não abracei esse termo free surfer, mas eu fiquei sempre me dividindo entre o surf competição, as manobras aéreas, que me fascinavam, era algo que eu gostava muito de fazer, principalmente para os filmes, e as ondas grandes e tubulares que eu fazia em parceria com esses grandes mestres que eu tive a oportunidade de conviver, né? O Pedro Miller, que já estava pós-carreira competitiva, o Burli e o Heraldo. Massa demais. E aí lá começou também com esse trabalho no free surf também, né? Como você comentou, estava ali iniciando, foi um dos pioneiros talvez, estava entre, né, pelo menos, e alinhando isso com o surf competição, teve um momento em que virou assim para você começar a deixar de ser surfista profissional para ser profissional do surf? A parte da competição, eu desconheço, confesso, a diferença entre surfista profissional e profissional do surf, mas é porque para mim continuou sendo a mesma coisa, né? Eu imagino que talvez para outros surfistas possa haver um momento de mudança de direção, né? Onde ele deixe de ser surfista profissional
para trabalhar com o surf, né? Imagino, e ser um profissional do surf e não um surfista profissional, mas eu não tive essa ruptura, né? Então eu ainda hoje sou surfista profissional. Então eu sigo fazendo o meu trabalho de competição, sou atual campeão brasileiro profissional master da minha idade, o circuito master continua pagando em dinheiro, eu continuo buscando as maiores ondas do mundo, tubulares, no caso Pipeline, Teahupo, Greenbush, Padang Padang, Desert Point, Kandui, que são as ondas que eu gosto de buscar anualmente, né? Sempre buscando um tubo cada vez mais fundo. A gente vem fazendo um trabalho também de aéreos, inclusive tive recentemente na piscina do Texas para dar aéreo, dei alguns aéreos bem altos. Então, ser surfista profissional continua, nunca deixou de ser. Sim. Irado. E esse é um ponto que é muito interessante, né? A gente até colocou aqui, que você... Eu não sei se foi uma entrevista que você deu, onde você falava que você sentia que... eu não sei se houve alguma coisa entre os 30 e os 40, exatamente, mas que você, depois dos 40, estava sentindo que estava surfando melhor do que dos 30, não era? Algo parecido com isso? Então, o que aconteceu é que foi quase essa ruptura, mas que, como eu falei há pouco, acabou não sendo, foi o início na fabricação de pranchas. Então, quando eu comecei a fabricar pranchas, e comecei a ter fábrica, e comecei a ter funcionário, e comecei a ter clientes para atender, como uma fábrica pequena, eu tinha que fazer muitas das funções ao mesmo tempo, e começou a me faltar tempo para treinar. Então, chegou um momento da minha vida, com 30 e poucos anos, que eu trabalhava todos os dias, durante um mês, não conseguia ter tempo para surfar nenhum dia, e chegava o dia da competição, eu viajava até o local do campeonato, participava da competição, voltava, depois passava um mês, 40 dias sem surfar e embarcava para o próximo evento. Caramba. E, naturalmente, os meus resultados como profissional já não eram mais aqueles que eu gostaria que fossem, a gente sempre quer ganhar, já não estava mais ganhando, e percebi injusto comigo mesmo que eu não treinasse e fosse competir com a galera que estava treinando. Então ali houve quase essa ruptura entre o ser surfista profissional e o ser um profissional do surf, mas acontece que nessa ocasião, quando eu já estava com 30 e poucos anos, já existia a profissão free surfer. Então foi isso que me manteve como profissional do surf. Então eu já não estava mais tão interessado na competição, porque eu tinha que atender a fábrica, já não me parecia justo que eu fosse competir no profissional sem estar treinando, frequentemente. Então eu me dediquei à fabricação das pranchas, mas para mim fazer uma trip no final do ano, por exemplo, eu não precisava estar treinado para mim ir para o Havaí. Eu ia para o Havaí e lá eu treinava. Lá eu voltava para o hip, lá eu tentava pegar uma onda gigante. Então o free surfer, a busca pela onda grande tubular foi o que me manteve ativo. Legal. E posteriormente, quando saiu o circuito brasileiro profissional master, eu voltei a competir e nessa ocasião a Powerlight, que é a minha fábrica de prancha, já tinha crescido o suficiente e já tinha passado para uma outra administração que já não era mais feita por mim. Então eu fiquei apenas como shaper, não mais como empresário administrador. Então isso aliviou muito a minha carga. Quando isso aliviou muito a minha carga, eu passei a ter também uma demanda bastante grande de treinamento de atletas de surf. Legal. E aquilo me puxou para mais ativa, né? Então eu passei a estar treinando os atletas e estar surfando com esses atletas, e estar filmando com esses atletas, e estar fazendo videoanálise, e estar buscando a evolução com esses atletas, e passei a voltar a evoluir. Isso eu já estava próximo aos meus 40 anos. Então eu voltei a evoluir, eu voltei a ter mais tempo para me dedicar ao surf. O meu trabalho de fabricação de prancha já não me absorvia tanto na parte administrativa. O shape deixou de ser de plana, porque foram vários anos shapeando de plana, o que toma muito tempo. E os shapes passaram a ser no shape 3D, no computador, home office, digamos assim, algo que se pode fazer à noite. Então eu passei a ter mais tempo, voltei a treinar mais e eu senti que eu estava surfando bem quando me chamaram para correr o Profissional Master. E aí nessa ocasião eu voltei ganhando e aquilo me motivou. Então eu já estou mais agora, depois desse momento, eu já estou aí uns 3 anos competindo
e treinando e indo para as viagens e mantendo o meu surf em dia. E nessa nova fase, pós 40 anos, com mais tempo e com o circuito, eu passei a me dedicar mais do que eu me dediquei entre os 30 e os 40. Então, legal. Sim, cara, eu evolui bastante nessa última década, entre os 30 e os 40. Já estou chegando nos 48. e evolui muito nesses últimos anos, tanto na competição, que eu segui o meu trabalho, o meu estudo e o meu amadurecimento psicológico, que é algo muito importante na competição, né? Mais calma, mais experiência do que a força da juventude, que muitas vezes não funciona numa bateria. E mais oportunidade de viajar também para as ondas que eu gosto, né? No caso, Indonésia, Havaí, Califórnia, entre outras. E, inclusive, eu iniciei nesse trabalho de coach um trabalho de treinamento no exterior, então em parceria com a Travel SA, que é a agência de viagens do Gabriel Pastore, né? Que eles fazem esse tipo de trabalho com o Pastore, com o Trequinho, comigo. Eu comecei essa parceria e tenho muitas viagens internacionais, uma demanda muito grande. Então, esse ano eu já tive na Costa Rica levando um grupo, já tive em Maldivas levando outro, já tive na Nicarágua, já tive na Califórnia, estou indo para El Salvador agora essa semana que entra, tem um grupo em Fernando de Noronha em dezembro. Então, passei a viajar muito e tudo isso naturalmente monta o que é necessário para a evolução de um surfista, que basicamente é conhecimento técnico, que é o que eu venho trabalhando através do trabalho de coach, que é qualidade de equipamento, que é o que eu venho trabalhando com a fabricação de pranchas de surf, e a oportunidade de surfar ondas de qualidade, que é o que eu venho tendo a oportunidade de surfar nesse trabalho de treinamento no exterior e na minha busca pela temporada havaiana, pela temporada indonesiana, pelo treinamento diário na piscina do Texas. Então, somando tudo isso, o surfista evolui, independente se ele tem 48 ou 42 ou 38 ou 28. Eu vi alguns surfistas se aposentando com 23 anos, surfistas bons, vi surfistas excelentes se aposentando com 31, vi surfistas que entraram no WCT depois dos 30. Então realmente a idade é muito relativa, né? Na verdade, quando você quer conquistar alguma coisa, não é a sua idade que lhe dá aquilo, é pagar o preço. Se você paga o preço, você tem, seja com 40, seja com 30, seja com 20. Tudo vai depender da força de vontade e a motivação. Né? Exatamente. Se você colocar na sua cabeça que você vai conseguir, meu irmão, ninguém te tira. Você vai longe. Né? Esse boy é um grande exemplo de força de vontade, né, esse boy? Motivação, cara. Você tem que sempre estar motivado ali naquele que você quer fazer, entendeu? Massa. Então aí você... legal, assim, acho que isso, você trouxe bastante coisas aí, né? E você conseguiu juntar as três importantes coisas para você fazer, para você evoluir, né? Conseguir evoluir no surf. Primeiro, o equipamento. A gente precisa ter equipamentos bons, né? Inclusive, a Powerlite, ela é bem inovadora, né? Ela tem um diferencial bem grande. Qualquer um que vê Você tá aí? Tá, né? Tá. Qualquer um que vê a prancha... Você já viu, né? Já. Qualquer um que vê a prancha deles sabe que é deles, né? O que você acha que é o grande diferencial, assim, da Powerlite, assim? Cara, o grande diferencial da Powerlite, ele inicia com o fato de eu ser um surfista profissional. Então, legal. A gente tem alguns poucos surfistas profissionais de alta performance que se dedicaram à fabricação de prancha. São poucos, né? A grande maioria dos fabricantes seguiu uma carreira de fabricante, seguiu uma carreira de empresário, de administrador, que, como eu falei para vocês, quando eu precisei atuar nessa área, eu estava acabando com a minha carreira de surfista profissional e consegui escapar disso. Hoje a Powerlite é administrada por um grande parceiro, o Fábio Duarte. Ele é o empresário, ele toca a fábrica, digamos assim, e eu consigo ter vida de surfista profissional. E sendo eu um surfista profissional desde o início do nascimento da Powerlite até hoje, o propósito da Powerlite é a prancha oferecer alta performance. Não existe, para mim, um propósito maior do que esse. Então, o propósito maior não é a estética da prancha, não é a estética da marca, não é a quantidade de dinheiro que se levanta mensalmente ou anualmente. A grande proposta desde o início foi performance dentro d'água. E se você me perguntar hoje, Guga, qual é, tirando, claro, família, né, filhos, Deus e coisas assim mais
mais pessoais, se você me perguntar qual é a coisa mais importante da sua vida, a coisa mais importante da minha vida é a minha performance no surf. Não é nem o quantas pranchas eu vendo por mês ou qualquer coisa. Não, é se eu acerto o aéreo rodando ou não. Se eu pego um tubo realmente grande, fundo, e ando no foamball e saio no bafo ou não. É isso que me move. Então, quando a Powerlite existe, ela existe para oferecer isso para o surfista, para oferecer performance. Quando eu falo de performance, cada um no seu nível, naturalmente. Então, qual é a performance que a gente quer oferecer para um iniciante? É uma boa performance de entrada na onda, uma boa performance para chegar na parede, para ter velocidade, para acompanhar a onda. Quando a gente fala de um surfista avançado, essa performance vai estar relacionada ao uso da borda da prancha, a uma manobra aérea, a ter velocidade, né, a conseguir ser vertical nos ataques. Então, o objetivo da Powerlite é a performance. Por isso, a gente trabalhou desde o início para construir uma prancha que pudesse ser leve, porque a leveza aumenta a performance, que não quebrasse por ser leve, porque se a prancha quebra, ali tu perde performance, naturalmente. Tu tá com uma prancha boa no pé, ela é leve, tá acertando as manobras, tá evoluindo, ela quebra. Ali tu tem uma ruptura no teu processo de evolução. Eu lembro quando não existia Powerlite e eu já queria pranchas leves, porque sempre fui um aerialista e um surfista que gostava de manobras aéreas e acrobáticas. Então eu queria pranchas muito leves e acontecia exatamente isso. Quando eu conseguia ter o fornecimento de algum fabricante que fizesse uma prancha leve, que era uma coisa muito difícil, que fizesse uma prancha leve, essa prancha era alucinante e eu começava a dar mais aéreos do que eu estava dando e digamos que eu estava pronto para ganhar o próximo campeonato e de repente chegava na véspera do campeonato, essa prancha quebrava ao meio e aquilo era uma ruptura no processo de performance que estava acontecendo. Então a grande batalha da Powerlite foi conseguir fazer uma prancha leve, por isso o light do nome, mas que fosse forte o suficiente para que eu pudesse me dedicar ao treinamento com uma prancha leve sem medo que ela quebrasse. E aí veio o power da história, né? Então nasceu o nome Powerlite, que é uma prancha forte e leve, assim como nasceu a demanda de estudo de design de prancha e de quilhas, leia-se posição de quilha, formato de quilha, material de quilha, flexibilidade de quilha, flexibilidade de prancha, tudo isso voltado para performance. Então eu tive muitos patrocinadores de prancha antes de eu me tornar um shaper, e muitas vezes eu já vi um shaper terminar uma prancha que não usou ainda, pegar na mão e falar assim, essa vai ser a mágica. Olha que borda, olha que design. E para mim isso não faz sentido nenhum. Né? Não tem como ela ser a mágica por causa de uma borda ou por causa de uma estética. Uma prancha só pode ser mágica depois que tu surfar com ela, sair d'água e dizer, olha, ela é mágica, é a melhor prancha da minha vida, eu tô com mais velocidade do que eu tava, eu tô acertando as minhas manobras mais do que eu acertava. Isso é que é ser mágica, isso é que é ser boa. Não ser bonita na minha mão e eu me orgulhar da escultura. Uma coisa é um campeonato de quem é o melhor escultor. Outra coisa é quem tem a melhor performance dentro d'água. Então esse é o grande diferencial da Powerlite em relação a outras fábricas de prancha pelo mundo, onde os seus proprietários e os seus shapers não são surfistas profissionais. E muitas vezes o foco está voltado para a estética de uma prancha, para o preço de uma prancha, para a viabilidade comercial de uma prancha. Já dentro da Powerlite, o foco sempre foi a leveza e a performance. E para isso a gente precisou buscar materiais diferenciados. Uma coisa que eu sempre acreditei é que uma tecnologia que estava sendo usada igual há 50 anos não podia ser ultimate, né? Não podia ser a última e melhor opção de tecnologia. Uma coisa totalmente retrógrada de 50 anos, que era aquela madeira no meio da prancha e uma prancha de fibra de vidro que se amassava toda na primeira caída, e se tu fizesse leve, ela quebrava em 1 mês, 2 meses. Não podia ser o máximo. E naturalmente fui pesquisar outros mercados, outros nichos, né? Como o windsurf, como asa delta, como arco e flecha, como o próprio automobilismo, e perceber que se trabalhava com materiais muito mais nobres do que os materiais que se trabalhava na fabricação de prancha. Então a resina poliéster, por exemplo, que é a resina comum, né, com a qual se lamina bloco de poliuretano, é a resina mais barata e mais vagabunda, literalmente, que existe no mercado. E eu trabalho também com resina poliéster. Se um cliente meu me pedir uma prancha de PU com resina poliéster, que é o nosso produto mais barato, eu faço.
mas ela é muito barata. E ela amassa toda na primeira caída. Então, a gente foi buscando os materiais mais nobres que os outros mercados usavam. Né? Bike de carbono, de titânio, existe há muito tempo. Então, por que eu vou ter uma prancha de PU com poliéster se a minha bike for de carbono com titânio? Não faz sentido nenhum. Né? Então, a gente foi pesquisando materiais e metodologias de construção de prancha e chegamos no método Powerlite, que, cara, hoje oferece uma das pranchas com a melhor relação peso-durabilidade do mercado, controle de flexibilidade e consequentemente, performance. Muito massa, né? Grandes criações, elas vêm desse... Quando você sai daquilo que você está acostumado, que é o padrão, né? Como você falou, 50 anos fazendo o mesmo modelo, e quando você sai, olha, não, calma aí, tem alguma coisa a mais, né? Sim, e aí claro. você vai buscando referências em outros locais para poder sair da caixa, né? Para poder pensar de uma forma diferente e trazer, não, calma aí. E questionar também, né? Questionar aquele comum. Será que é isso mesmo que pode ser? O que eu acho interessante do Guga, que ele é um profissional, surfista profissional. Então, ele sabe aonde mexer na prancha, o que colocar mais. Aqui vou colocar mais um pouquinho de borda aqui, entendeu? Eu vejo hoje alguns shapers que nem na praia vão, cara. Só fazem prancha. Mas não estão na praia, não estão vendo se os atletas deles, como estão surfando com aquela prancha, entendeu? Já o Guga é uma pessoa diferente, é diferenciado nisso. Um grande surfista profissional, entendeu? Tem afeto que ele faz. E é exigente, né, não, Guga? Você é exigente com sua performance, né? Como você falou aí, uma das coisas mais importantes da sua vida é a performance, né? Então, sem dúvida, cara, eu sou muito, muito exigente com a minha performance. Eu imagino que surfar um mar ruim, você não ou você consegue, assim, você é aquele cara que, se estiver surfando mal, vai ficar estressado, assim, porque não tá conseguindo performar bem? Vamos lá. O mar tá ruim e não performar bem são duas coisas completamente diferentes, né? São. Então, não tem problema o mar tá ruim, né? Se eu entrar no mar ruim, eu vou entrar no mar para dar um aéreo, rodando. E eu vou tentar fazer o melhor aéreo rodando da minha vida. Se eu acertar, é o melhor surf da minha vida. Tá? Então, naquele mar ruim, aos 48 anos, eu vou ter realizado o melhor surf da minha vida se eu acertar o melhor aéreo com giro naquela caída. Inclusive, o aéreo é uma manobra que sai no mar fechando e com vento maral ou de lado. Ou seja, é a descrição de mar ruim. Tá? Um mar com vento e fechando. Então, e mais fácil de realizar no fundo de areia do que no fundo de coral ou pedra, porque o aéreo a gente cai muitas vezes, tem bastante risco. Então, se o fundo for de areia, fica até mais fácil. E esse é o pior mar que existe no planeta. É o fundo de areia, o vento maral ou lateral e a onda fechando. E essa é a condição perfeita para o aéreo. Né? Então, eu sou muito exigente com a performance, não com o mar. Tá? Eu sou muito exigente com a performance, que está ao meu alcance. Eu sou muito exigente com a prancha, que também está ao meu alcance, trocar de prancha, trocar de quilha, mas não com o mar, porque o mar já não é da minha alçada, né? O mar, eu brinco com a galera, eu falo, isso aí tu vai ter que ligar para a prefeitura para reclamar que o mar tá ruim. Legal, cara. E aí, começou com a Powerlite, esse foi o primeiro pilar aí, né? Que você falou, performance, preciso de uma prancha boa, né? E aí você começou a fabricar pranchas powers e leves. E aí depois você começou a ver que, tava prejudicando sua performance a partir do momento que você estava muito dedicado à empresa, né? A fabricação. Conseguiu ganhar um tempo e aí começou a treinar novamente a galera do surf, e isso te fez voltar mais pro mar e estar em contato com o treinamento mesmo do surf, né? Que aí foi um segundo pilar aí que fez te ajudar muito a crescer na sua performance. Que foi daí que saiu o método Guga Ruda, né? Exatamente, cara. Para tu ter uma ideia, vou contar um rápido treino que ilustra bem o que tu falou. O quanto que eu me tornar um treinador fez com que eu evoluísse o meu surf, a minha performance. Eu, há uns 2 anos atrás, eu estava dando treinamento para o João Guimarães, que inclusive é o campeão catarinense sub-16,
e pro Tuco Arruda, meu filho, que é skatista de competição, já venceu várias etapas do Brasileiro de Skate e está muito dedicado ao surf agora, também como free surfer e aerialista. E eu estava ensinando os moleques a dar o aéreo rodando, de backside. E eu sempre tive essa manobra de frontside. Eu fui um dos primeiros surfistas do Brasil a dar o aéreo rodando de front. Legal. E foi os primeiros aéreos rodando que foram de front no Brasil. E fazia o Fábio Silva, fazia mais um ou outro. E o de backside eu nunca tive durante a minha carreira. Só que eu estava ali com a demanda de ensinar os moleques a dar um aéreo de backside e eu não sabia dar aéreo de backside. Então eu comecei a desenvolver uma metodologia de exercícios fora d'água, de execução dessa manobra na grama, pulando e rodando no ar, no chão mesmo. Legal. Levei também para cama elástica o mesmo treinamento, levei para o skate o mesmo treinamento e levei para a água. E fiz isso com os moleques. Então eu fazia os exercícios para mostrar para eles o que fazer, eles fizeram, eu fiz tudo isso fora d'água. Depois fomos para dentro d'água, naturalmente eu escolhi a onda certa, o dia de onda boa para aquilo, com o vento, entre aspas, ruim, né? Ou seja, era um mar de vento lateral forte, mas o vento perfeito para dar aéreo para aquele lado. E naquele treinamento, os dois moleques acertaram o aéreo rodando e eu acertei o meu primeiro aéreo rodando de backside da minha vida, com 46 ou 47 anos. Então é exatamente o que tu colocou. Para que eu pudesse ensinar, eu precisava aprender. Então, o aéreo rodando eu já sabia, o de front, mas o de back eu não sabia e eu aprendi ensinando, né? Então, esse fenômeno aconteceu na minha vida, a minha dedicação ao coach me tornou o melhor surfista e me torna melhor surfista a cada dia. E o lance do método Guga Arruda, o nascimento desse nome, digamos assim, ele aconteceu no início da pandemia. Foi quando meus alunos continuaram me procurando para treinamento presencial e a gente estava de quarentena e distanciamento e algumas praias inclusive fechadas e tal. E a demanda existia e eu comecei a gravar alguns vídeos ensinando coisas que eles precisavam aprender e eles começaram a me enviar alguns vídeos que eles tinham surfando para que eu fizesse videoanálise. E eu percebi a possibilidade de fazer esse trabalho à distância. E uma série de fichas caíram. E basicamente, a questão que é o que eu digo para muita gente que me procura hoje em dia. Muita gente me procura, por exemplo, para treinamento presencial. E eu faço. Mas uma coisa que eu gosto de avisar para o aluno que me procura um treinamento presencial é uma aula, dura 2 horas. Tá? E, inclusive, eu gosto de levar cinegrafista para poder gerar as imagens e fazer uma posterior videoanálise, que é algo que funciona muito. A videoanálise dá um resultado assim fenomenal. E o que eu aviso para a galera é assim, a gente vai marcar um treino presencial de 2 horas, vai chamar o cinegrafista, vai assumir um compromisso de custo disso tudo e vai chegar lá e o mar vai estar do jeito que vocês já sabem. O mar no Brasil é difícil. E o surfista chega sem conhecimento técnico, sem graduação e sem preparação. Em 2 horas, só porque eu estou do lado dele dando 2 ou 3 dicas, isso não torna ele um melhor surfista. E o resultado dessa aula é baixo. Às vezes o resultado dessa aula é muito baixo. Às vezes esse aluno que está com o cinegrafista na praia para filmá-lo não pegou, desculpa o termo, não pegou nada. E não rendeu nada. E não tem uma imagem que justifique o trabalho. E nem mesmo a videoanálise. E o próprio aluno fica frustrado. Então, o desenvolvimento desse método Guga Arruda foi exatamente explicar para o aluno que, em primeiro lugar, a gente adquire conhecimento técnico. E o conhecimento técnico não adquire remando e tomando na cabeça. Tu adquire estudando. É onde entram as videoaulas que eu envio para os meus alunos. Ali eu tenho conteúdo de conhecimento técnico mesmo, porque o cara precisa de um pouquinho de tempo para assistir, pode ser à noite, pode ser aonde ele quiser, às vezes na sala de espera de um embarque, o cara está ali assistindo no celular, mas esse cara já sabe disso aí. Por exemplo, esse cara já sabe que o surfista movimenta os pés sobre a prancha, ele não vai chegar com o pé parado no lugar, querendo que a prancha corre, a prancha não corre, e eu vou perceber isso durante a aula para começar a explicar tomando na cabeça. Não, esse cara já assistiu o vídeo de movimentação dos pés,
ele sabe que existe movimentação dos pés, ele treinou as movimentações de pé em casa, sobre a prancha, no tapete, ele treinou no skate, aí ele chegou para uma aula presencial, mas esse cara sabe movimentar os pés, né? Ou a escolha de onda, ou a posição de deitar na prancha, né? Então existem muitos detalhes que eu gostaria que o atleta que vem treinar, ou o aluno que vem treinar, ou até mesmo o aluno iniciante que vem treinar, que ele já saiba disso, para a gente poder ter rendimento a hora que for para a água, né? Para que a água não seja uma decepção. Então, em primeiro lugar, o conhecimento técnico, isso a gente faz facilmente à distância e com um custo muito mais baixo. Em segundo lugar, o treinamento dessa técnica. No caso, se for no mar, como a gente já prevê, tu vai gastar 2 horas e vai surfar 5 ondas, 10 ondas, de 5 segundos cada onda, se forem boas, tu tá falando de 50 segundos de prática. Quem que evolui numa modalidade esportiva praticando por 50 segundos? Então eu já treinei ginástica olímpica, já treinei capoeira, já treinei artes marciais. A gente treina 4, 6 horas por dia uma modalidade esportiva para poder evoluir. Não é 50 segundos que treina. Sim. Mas o surfista, ele passa 2 horas remando, mas ele ficou de pé na prancha 50 segundos. E na maioria a onda não repetiu oportunidades. E o treinamento é a repetição das oportunidades. Então, se tu pega uma onda para a direita e tu tá treinando uma batida de backside, na tua próxima onda tu vai para a esquerda, tu já não tá mais treinando a batida de back. Então tu não tá gerando repetição. Então toda essa repetição a gente executa fora d'água. Nos exercícios de solo, que eu passo para a galera, e nos exercícios de skate. E tem uma pauta super legal, não sei se a gente vai ter tempo de conversar sobre isso, mas a relação do surf e do skate, e a relação do skate no treinamento para surf. Né? E depois de todo esse processo, aí o aluno vai para dentro d'água botar em prática, seja comigo presencialmente, ou seja sozinho na sua cidade, mas ele está graduado, ele sabe fazer, ele exercitou no solo, ele exercitou no skate, e agora ele vai ter foco para colocar dentro d'água. O que eu posso te dizer é, depois que você repete, estuda e faz uma coisa 1000 vezes, vai ficar mais fácil de acertar dentro d'água. Verdade. Massa, né, cara? Revolucionário aí. Da mesma forma que ele tá revolucionando, né, a produção de prancha, o cara tá revolucionando também o treinamento, né? Isso é importante para o atleta que vem da categoria de base. Inclusive, eu ia te perguntar, hoje você tem um atleta específico que você está formando ele? Fala, esse cara eu vou pegar ele, eu vou preparar ele para ele ser um surfista profissional. Tem alguém que você... Eu tenho vários atletas que treinam comigo, não somente atletas, como também surfistas que não são atletas, né? Nesse momento, a Belinha, a Bela Nalu, filha do Pato Teixeira, do Big Rider, está hospedada na minha casa, está treinando com a gente. Inclusive, a gente estava treinando e ela venceu as 2 categorias no Rip Curl Groom Search na Praia da Grama, né? Fez um segundo lugar agora, final de semana, no Campeonato da Associação de Surf da Joaquina. E agora vai ter o QS na Praia Mole, logo depois vai ter também Saquarema. Né? Inclusive o Pato também está chegando, está vindo da Indonésia com a família, vai se hospedar aqui em casa. Legal. O João Vitor Guimarães, que eu citei ainda há pouco, é o campeão catarinense sub-16, também treina comigo. O Tuco Arruda, meu filho, que é competidor de skate, mas no free surf ele é um aerialista da pesada, ele faz o aéreo rodando para os 2 lados, com muita habilidade, tem um estilo alucinante, pega tubo e vem construindo essa carreira. Então, na verdade, são vários atletas, tem vários outros atletas que treinam comigo, inclusive alguns estrangeiros também, mas mais molecada, né, do que surfistas profissionais adultos. Alguns surfistas profissionais adultos me procuram para treinamento, mas aí já não estou formando eles. Na verdade, são surfistas formados que querem fazer ali uma clínica, uma sessão de treino e dar uma potencializada na sua performance. Aqui no Espírito Santo, na verdade, eu estou no quadro técnico de 2 associações, né, como juiz. E vejo que tem 2, eu acho que eles são sub-10, que surfam com as suas pranchas. E eles têm evoluído bastante. 2 surfistas, sub-10? Sub-10, são 2 irmãos. Se eu não me engano, é a família Sattler. Isso, o Noah e o Lucas, sim, isso, Sattler. Os 2 não somente usam as pranchas, como também fazem o treinamento comigo à distância, olha, literalmente à distância, né? Porque eles estão no Espírito Santo e eu estou em Florianópolis. Eu já comentei com o pai deles, o Vinícius, a hora que conseguirem vir para Floripa, a hora que a gente conseguir fazer uma surf trip juntos vai ser muito legal, mas o primeiro passo
realmente é o que a gente já deu e segue dando os próximos, que é conhecimento técnico, equipamento adequado, treinamento fora d'água, no solo, treinamento de skate. Os 2 moleques estão andando de skate. Sim, eles inclusive... Então, por mais que eles sejam muito novinhos e não conseguem gerar oportunidade, por exemplo, de ficar dando aéreo na água toda hora, no skate eles têm essa oportunidade. Então a gente vem fazendo esse trabalho e com certeza pode escrever o nome dos moleques aí. Eu acompanho eles e eu vi que agora, se eu não me engano, eles construíram uma mini ramp dentro de casa. Construíram uma mini rampa. Massa. A gente tem agora, legal que a gente adentrou o assunto do skate, a gente tem 2 modalidades distintas do skate, até mais do que 2, mas 2 principais que ambas potencializam a performance do surfista. Tá? Então, uma é o skate comum que todo mundo conhece, e esse skate ele pode ser utilizado, claro que com pequenas diferenças, mas um skate serve para o street, para o parque, para a mini rampa e para o half pipe. Né? Vamos chamar de skate comum. Né? E nós temos o skate que é conhecido como simulador de surf, ou surf skate, né? Que é um outro tipo de skate que tem o truque da frente articulado. Então, essas 2 modalidades, seja o skate no skate park, seja o simulador, trazem grandes benefícios para o surf. No caso, o simulador, e ele é completamente técnico para surf e é uma das ferramentas principais na metodologia de treinamento que eu trabalho hoje. Inclusive, eu tenho o meu Pro Model, né? Eu tenho o Pro Model Guga Ruda, junto com Chico Skates para Surfar, que é um dos principais fabricantes nacionais de skates simuladores de qualidade. A gente vem fazendo esse trabalho que não precisa de mini rampa e não precisa de skate park, porque é um skate que gera velocidade no flat, mesmo no plano ele gera velocidade. Fazendo a movimentação lateral como você faz com uma prancha, você consegue adquirir velocidade sem rampa e sem morro. Também é muito agradável brincar numa ladeira. Também dá para brincar no skate park, mas não precisa. É um treinamento que você consegue fazer na garagem, na calçada, consegue fazer até dentro de casa. E existe a modalidade skate park, que é a modalidade de competição do meu filho. E esse skate, ele não parece tanto assim com o surf, e ele não simula os movimentos da mesma forma, mas é o skate com o qual tu dá os melhores aéreos. Exato. Né? Então, o aéreo mesmo, ele sai na rampa. Daí já é um treinamento mais avançado, não é todo surfista que vai se arriscar a dar aéreo numa rampa. Claro que existe o risco de lesão, isso tudo tem que ser gerenciado e observado, mas essa molecada eu treino nas 2 modalidades de skate, incentivo o uso de rampa, aviso dos riscos e acho que os riscos são válidos. Eu acho que os riscos podem e devem ser assumidos, porque hoje a gente está numa fase que quem quiser levar o surf como profissão é obrigado a ser bom de aéreo, não tem outro caminho. Massa, muito massa. Eu ando de skate das 2 modalidades, faço skimboard também, e eu vejo como que isso tudo ajuda pro surf muito, assim, né? E sempre o skate sempre foi mesmo antes de eu surfar, que eu andava muito de skate, sempre foi uma simulação do surf, né, cara? E é engraçado que antigamente a gente andava de skate, andava de street mesmo, o skate comum, como você comentou, não street, mas nas rampas lá, e era raro você ver um cara com um simulador de skate, né? Porque eu acho que o simulador, na pista, ele veio mais... Ele é mais recente, entendeu? E eu acho que o cara... Eu não... tudo bem que o simulador veio muito agora, né? Tá muito forte, né, agora. Mas eu acho que também abriu esse espaço, assim. Antes eu acho que não era... Eu acho que, sabe, cara, eu, por exemplo, nunca andei com um simulador de surf numa pista de skate normal. Porque eu achava desnecessário, eu achava meio perigoso até. Né? E aí quando os caras começaram a andar, acho que os caras começaram a ver que é possível, e aí os caras começaram a andar, e aí começou mais gente a andar, né? Aí aquele surfista que andava de skate também, andava só com skatinho, né? Meio que imitando também um pouco, e aí acaba... não, dá pra jogar esse skate, o simulador aqui também. Eu tenho percebido muito isso, assim, muitas pessoas de simulador andando na pista de skate, que antes era um pouco difícil. Você vê, é nítido, né? Não sei se você já viu alguma pista de skate, você vai, tem aquele cara que é do skate mesmo, e tem o cara que é o skate, que é o surfista, né? Sim. É bem
visual, assim, a diferença de estilo e de coisas que ele vai aproveitar ali, né? Enfim, as rampas e tudo mais. Mas legal, Guga. Então, para aumentar a tua performance lá, né? Como você comentou, uma das principais, as coisas mais importantes suas é o aumento de performance. Aí você, precisa de equipamento bom. Agora precisa de um treinamento, né? Um treinamento bom e tal. E aí foi melhorando ensinando os outros para poder ter um treinamento legal para os outros, pros meninos mais novos e tudo mais, pra molecada que te procurava. E aí veio a cereja do bolo para melhorar ainda mais a sua performance, que foi essas viagens pela Travel SA, né, que você comentou. Principalmente por lá, né? Que aí você juntou o treinamento com a necessidade, né? Necessidade talvez, né? Para melhorar ainda mais a performance de surfar ondas boas. Aí sim, você vai lá e aplica tudo aquilo que você já está treinando naquela onda e vê que realmente dá certo, né? E aí surgiu esse novo braço aí da tríade. Total, cara. Essa realmente é a cereja do bolo, né? Então, o surfista tendo essa graduação de informação, ou seja, ele sabe sobre surf, né? Ele sabe sobre movimentação dos pés, ele sabe sobre postura, ele sabe sobre entrada na onda, ele sabe sobre a lida com o mar, ele sabe sobre equipamento. Então, ele tem a graduação, ele fez o treinamento, ele tem as horas rodadas, né? Não somente dentro d'água, porque as horas rodadas dentro d'água tem um aproveitamento muito baixo, mas horas rodadas fora d'água, e aí a gente vai finalmente para um cenário de ondas perfeitas, aonde a gente consegue colocar tudo isso em prática. Legal. Então eu estou viajando há muitos anos, isso faz parte da minha vida como atleta e como pessoa mesmo, passar meses no Havaí, passar meses na Indonésia, eu sempre fiz isso. Mas desde que eu comecei a parceria com a Travel SA, tudo que pinta para mim, eu quero fazer com a Travel. Porque existe uma diferença realmente muito grande entre tu fazer uma trip profissional, uma trip onde os profissionais... Boa hospedagem, translado já provisionado, as melhores passagens aéreas e assim por diante. Então, tudo que eu faço hoje eu tento levar para a Travel. Esse projeto é fenomenal, todos lotam, todos os surfistas evoluem muito. Cara, às vezes a galera volta da viagem falando, caramba, eu evoluí em uma semana o que eu não evoluí nos últimos 3 anos. E, cara, eu vou te dizer, tu evolui em uma semana o que tu não evoluiu a vida inteira. Tá? É mais do que 3 anos, é mais do que 1 ano, é mais do que 10 anos. É a vida toda, porque muitas vezes o cara que foi ali, ele não tinha todo esse conhecimento, ele não tinha essa vivência, ele não está acostumado a se ver surfando diariamente, porque a gente faz esse trabalho de videoanálise toda noite, depois de cada dia de surf. Então aquilo ali é um divisor de águas, é um life changing que a gente chama assim. Então o trabalho com a Travel é fenomenal. A gente está indo fazer Salvador pela 3ª vez agora, depois a gente tem Fernando de Noronha, que a gente chama de clínica de tubos, depois eu vou estar no Hawaii por 3 meses. Esse projeto não é da Travel, tem vários alunos que vão para o Hawaii atrás de mim para receber treinamento lá, mas eu já joguei para a Travel, falei, galera, eles estão procurando, vamos fazer um produto Hawaii. Legal. Porque a gente vai fazer o mais profissional possível para ter exatamente o maior aproveitamento possível. Bem bacana isso aí. Toda surf trip você já evolui muito, né? E aí quando você tem essa intensidade de análise, de você ver o que você poderia melhorar hoje, né? Para já aplicar amanhã, né? Eu acho que normalmente quando você pensa em surf trip, você, vamos surfar, depois você fica de boa, sentado lá no sofá, só descansando para ir surfar no outro dia. Mas aí você já vai realmente com o intuito do avanço, né? Da evolução. Você tem ali, já vai com o treinador, vai com tudo certinho. Isso é importante. Na minha época não existia isso. A gente viajava, se inspirava no outro. Ele sabe disso. Legal. Não é isso, Guga? Se inspirava nos outros. Eu sou da mesma geração. Se inspirava nos outros atletas, o que os outros atletas estavam fazendo. Caramba, olha isso, aquele aéreo igual. Ele falou, olha o aéreo rodando, olha aquela batida lá, olha aquela borda que o cara fez. Então você já ficava olhando e falou, quero fazer igual. E ele na luta, né, cara?
Massa demais. Nós evoluímos no surf, né, de uma forma completamente amadora, né? Enquanto os outros esportes já trabalhavam de forma profissional. Então, eu, por exemplo, já era surfista profissional, eu treinava surf, que era a minha modalidade, a minha profissão, de uma forma amadora, e treinava ginástica olímpica junto com a equipe de ginástica olímpica de uma forma totalmente profissional. Então, aquilo me chocou. Eu falei, cara, como assim? Como que eu vou treinar 4 horas com um treinador que é campeão de ginástica olímpica me treinando e vou chegar no surf e vou ficar lá perdido, tomando na cabeça, olhando para os lados? A maioria dos caras que surfam comigo surfam menos do que eu. Então, não é esse o caminho. O caminho já está aberto pelos outros esportes. Sim. É evidente que o profissionalismo vai fazer diferença. E o que a gente vem trabalhando, desde a minha geração até aqui, é exatamente profissionalizar o nosso esporte. Não, incrível, né? Que aí é uma mudança de patamar, né? Muito massa. Muito massa, Guga. Legal, acho que aprendi muito aí contigo essa profissionalismo, né, com o surf em si. Acho que essa exigência, esse comprometimento com a performance, com o esporte em si. A referência quando você pega de outros esportes, para trazer para o surf também. Não, o surf não é só isso, ele pode ser muito mais. Acho que isso é muito, muito rico, muito massa. E eu acho que é isso que eu levo de aprendizado aqui da conversa nossa. Você queria fazer uma pergunta? Eu tenho curiosidade de perguntar ao Guga, pode ser no passado, agora mais recente, qual foi o melhor lugar que você pegou já, o melhor tubo da sua vida? Pergunta difícil. Essa pergunta é muito boa. Lá do Deep, remando lá de trás, passou a sessão, fombol pegando, baforada. Cara, são alguns tubos assim muito especiais na minha vida. Eu vou precisar citar mais de um lugar, mas basicamente é Pipeline, Padang Padang, Greenbush. Eu ia falar Greenbush. E aquelas ondas do noroeste da Austrália que a gente fazia os filmes da Hadley. Sim. Que é Naralu. Naralu é realmente alguns tubos incríveis foram surfados lá. Um terral incrível, né? Era aquelas ondas, eu lembro até hoje. Noroeste. Um offshore, cara, umas ondas incríveis. Eram direitas? Incríveis. Esquerdas. Cara, parecia que era pintado à mão. Noroeste, do outro lado ali, né? Tem a West Austrália acima. Isso eu não conhecia, não. É acima de Perth, né? Perth é onde tem Margaret River, né? Margaret River, e aí subindo 14 horas para cima no deserto, a gente chega nessas ondas do deserto. Massa. Deserto puro, não tem nada por lá. Massa, doido. Legal, Guga. Massa. Guga, a gente tem uma pergunta clássica nossa aqui que a gente faz para todo convidado, que é: o que o surf significa para você? Uau, o surf para mim significa talvez uma ferramenta para a evolução pessoal, para a realização pessoal e para desenvolvimento do ser humano. Meu desenvolvimento como ser humano. Então é o surf que me desafia, é o surf que me bota medo, é o surf que faz com que eu me supere, com que eu desenvolva coragem, é o surf que me gera desejo de conquistar, é o surf que exige que eu me prepare e me esforce para conquistar aquilo que eu quero. Então o surf é a minha escola, é a escola que Deus me deu para desenvolver o meu ser. Caraca, que potente, né? Esse foi bem power. Uma aula agora. Foi bem power, bem leve, bem light. Cara, muito massa. Essa foi a gente sempre pergunta, né, para todos os convidados. Esse foi uma bem diferente. Bem estilo Guga mesmo, né? Foco em excelência, foco em Eu sempre falei que ele é diferenciado, cara. Muito massa, cara. Eu tava, assim, acho que respondeu algumas perguntas, né? Eu acho que tava muito na dúvida, assim, a Powerlite é bem diferente, né? Eu acho que é inovadora, né? E tudo o que é novo, ele vai sendo aos poucos, né? Até a galera ir aceitando e tal. Mas agora eu vejo como da onde surgiu, né, essa inovação, não só na performance das pranchas, como também do metodologia de ensino.
de treinamento e agora com essa parte de viagem, né? Que antes, agora não é mais uma surf trip. É uma surf trip para você aproveitar o local e evoluir aquilo que você nunca evoluiu em todos os anos da sua vida. E passar ensinamentos também, né? Passar ensinamentos. Acaba que ele acaba passando ensinamentos. Massa demais, Guga. Obrigado, cara, pelo seu tempo, viu? Muito obrigado aí pela disponibilidade. Estamos saindo muito rico aqui. Imagino que a galera que assistiu a gente também, né? E é isso. Espero poder aí... Que legal, galera. Muito obrigado, Guga. Espero poder participar contigo aí. Bora. Para mim é uma satisfação enorme estar com vocês, tá? Tem conteúdo aí, tem assunto, né? Quando a gente fala de surf, tem assunto que não acaba mais. Exato. Tem história para contar que não acaba mais, experiências para compartilhar. E agradeço a oportunidade, fico à disposição para a gente bater outros papos como esse, de algo que a gente gosta tanto. E estamos te esperando aqui no Espírito Santo. Quem sabe você não anima. Quem sabe você não anima com sua turminha, vem aqui fazer um treino. Fazer o Clínica de Tubo. Porque o Guga já surfou aqui no Espírito Santo. Ele conhece umas praias aqui. Praia Mole, Solemar, Competição. Já surfei muito por aí, não vai faltar oportunidade. Vocês da mesma forma, sejam muito bem-vindos a Florianópolis. Se vierem, me avisem. E tamo junto, galera. Quem puder me seguir ali no Instagram, eu tô sempre postando um conteúdo novo, uma dica de surf, uma dica de equipamento. E nós estamos juntos. Isso é importante. Agora, hoje em dia, é fácil de a gente se encontrar, né? Então, só me chamar, até no direct, que a gente parte para cima do objetivo que tiver pela frente. Muito obrigado, cara. Valeu, Gugão. Obrigado aí. Um abraço. A gente vai se falar. Galera. Valeu.